Fala pessoal, muito bom dia a todos. Vamos para mais um dia aqui de overview aqui dos mercados, né? Mercados internacionais. A gente já tem feito esse acompanhamento aqui já há algum tempo. Então vamos direto para a tela aí hoje e vamos falar dos mercados para a gente poder trazer a maior quantidade de informação possível aí para vocês, tá bom? Vamos lá, começando com o nosso glorioso S&P. O S&P ontem, a gente olhando aqui pelo gráfico macro aqui de uma hora, a gente viu que o S&P ontem ficou tentando perder essa média de 20 aqui praticamente o dia todo. Quando foi na parte da tarde, né, eles conseguiram fazer essa perda, mas a gente hoje já vê que voltamos para cima dessa média de novo, uma média poderosa aqui que já virou para cima, inclusive, nos dando uma indicação de que devemos seguir a tendência de alta, tá? Que a gente tem verificado aí desde aquele boom aqui do CPI. Então a gente respeitou aqui, não perdemos uma mínima importante, que a gente tinha aqui uma zona de mínimas importantes aqui, tá? A gente não perdeu e agora a gente segue dentro de um outro range aí, podendo vir buscar regiões mais altas aqui no gráfico de 60 minutos, que seria a máxima da semana passada, né? Que a gente está por aqui na região de 6.009, tá? Um dado importante é a gente bater aqui no 6.000, né? No bola, né? O famoso número redondo aqui. A gente tem que ter cuidado ao chegar por lá, porque esses números têm além de tudo, tem um fator psicológico aí na galera. O gráfico de 5 minutos, bem tranquilo, a abertura ontem à noite já foi uma abertura indicando, né, uma certa vontade de recuperação da recente queda aqui nos 5 minutos da véspera, que tinha sido esses dois movimentos de impulso aqui que a gente está vendo aqui no gráfico de 5 minutos, já recuperou e já está apontando para cima também, médias já alinhadas. Então, quer dizer, aqui a gente está com todas as indicações favoráveis, tá, para a gente seguir pensando em compra. A gente pode perceber e pode traçar aqui no gráfico uma nova linha de tendência de alta, tá, que pode nos servir como um guia, como uma referência aí, tá, para o dia de hoje. Tá? A gente perdendo essa linha de tendência, a gente pode realmente entrar em uma situação de correção. Porém, vamos ver o que a gente tem pela frente. Vamos dar uma olhada no calendário, rapidinho. O calendário hoje, acho que não tem nada demais. Calendário hoje. Produção industrial, não tem nada demais, não. Tem sim. Produção industrial, tá? E depois a gente fica mais tranquilo, tá? Então, importante, e aqui também esse índice aqui de inícios de construção de casas, que também é um indicador bem importante, pode fazer preço aí nesse horário. Já às 10h30 a gente tem alguns aqui, tá? Alguns indicadores, esses indicadores importantíssimos aqui para o setor de construção, tá? E depois a gente tem a produção industrial. Então até às 11h15 a gente tem alguns indicadores aí, tá? Não temos um indicador forte como um CPI, mas temos outros indicadores aí que podem fazer um pouquinho de preço, tá? Então, deixa eu ver se temos algum resultado relevante para se preocupar. Vou olhar rapidamente aqui, que é muita coisa. Acho que aqui depois vocês podem dar uma olhada melhor, para a gente não ficar aqui demorando demais. Mas a princípio nada demais. Nada demais. Vamos ficar restritos aí ao nosso calendário econômico. Tá? Nada para se preocupar. Bom, o nosso amigo Nasdaq, ele vai seguir sempre mais ou menos na mesma tocada do S&P, a gente sabe disso, tá? Então, tudo que eu comentei anteriormente para o S&P, ele também tem valor para o Nasdaq, algumas diferenças de nuance. O Nasdaq ontem, por exemplo, chegou a testar a média de 80 dos 60 minutos, aqui como a gente pode observar no gráfico, tá? Mas o contexto, ele segue muito parecido com o contexto do S&P, tá? Então, os índices americanos, eu sigo pensando, por enquanto, sigo pensando em compra. Tá? Uma perda dessa média de 80, uma virada aqui nessa região, tanto no Nasdaq quanto no S&P, aí sim poderia nos sugerir um movimento corretivo.
mas por enquanto não vejo isso. Lembrando, segunda-feira, acho que sim, segunda-feira a gente tem a posse do presidente Trump nos Estados Unidos, então a gente pode ter um dia hoje muito extremamente calmo ou extremamente movimentado, porque pode ser que quem eventualmente esteja posicionado e esteja receoso com relação ao que pode vir nos primeiros dias de governo queira se desfazer de posições abertas, tá? Ou pode ser que quem esteja bastante confiante, né, no próximo governo queira aumentar posições e manter posições aí para já pegar um início forte aí de tendência que pode acompanhar o segundo mandato do Trump. Então, coisa para ficar de olho aí hoje é essa questão de segunda-feira, a posse do Trump, tá, lá nos Estados Unidos. Então, dado relevante que não está no calendário, obviamente, quer dizer, eu não sei se está, depois eu não olhei segunda-feira, mas a gente tem que prestar atenção. Vamos dar uma olhada no índice alemão, tá? Show de bola, maravilha. Marquei aqui, tinha marcado já essa região aqui como uma região de lateralidade que, se rompida, podia jogar para altas cada vez maiores. Foi o que aconteceu. A gente vê aqui que já na abertura, ó, às 4h15, bem próximo da abertura, a gente já vinha com as médias alinhadinhas. Tá? O estocástico começou a pensar em dar compra aqui às 3h40, 3 e pouco já estava em região de compra. Tá? E a gente tem uma explosão aqui, um rompimento, tá? Um breakout aqui, um rompimento de uma região de topos anteriores, com um candle de ignição, uma correção de 2 candles e depois o movimento continuando para cima bastante forte. Tá? Aqui já tentou até resgatar um pouco dessa liquidez deixada por esse candle maior aqui lá perto do topo e seguiu. Não perdemos a média de 20 aqui, tá, no gráfico de 5 minutos, mas estamos em uma região de topo. Tá? Então, toda a atenção aí no GR40, porque além de estarmos em uma região de topo, no gráfico de 5 minutos o estocástico já está em uma região de sobrecompra, sugerindo uma possível correção. Tá? Até onde seria essa correção? Aí a gente tem que ver de acordo com o apetite do mercado, mas também nada impede que ele fique aqui em cima por um tempo mais prolongado, tá? E que fique trabalhando dentro dessa nova região aqui, esse novo range aqui, mais estreito do que o range anterior que ele estava. O que é importante ressaltar aqui, pessoal, é que toda vez que o mercado comprime, vê aqui, ó, com um gráfico de 5 minutos, tá? A gente vê que as médias lateralizaram e o mercado fica comprimido. Toda vez que o mercado comprime, na sequência, geralmente vem um movimento bem explosivo, como foi o caso aqui, jogando o GR40 lá para cima. O pessoal que gosta de operar de manhã cedo por qualquer tipo de razão, que tem alguma outra atividade além do trade, alguma coisa assim, eu sugiro bastante considerar o GER, tá? Para operações aqui exatamente aqui no nosso finzinho, início de manhã, né? Finzinho de madrugada, início de manhã aqui às 5 e pouca, 4h30, 5 horas, até umas 9 por aí, tá? Ele normalmente costuma dar uns movimentos muito legais. Só para a gente dar uma olhada no que aconteceu na asiática, vamos dar uma olhada no nosso amigo HK. O HK chegou numa região de resistência anterior aqui pelo gráfico de 60 minutos, segue em posição de compra, tá? O gráfico de 60 minutos segue em posição de compra por enquanto, a tendência predominante aqui é de alta, tá? Vai fazer correções a médias, sim, e essas correções a média podem nos dar entradas de compra, não perdendo a média de 20, elas podem nos dar posição de compra, tá? Nos gráficos de menor hierarquia do que o de 1 hora, ou seja, um gráfico de 5 minutos, qualquer recuo a uma média que, com uma superação de máxima, a gente poderia estar pensando em entrar numa posição comprada. Então, esse candle aqui seria uma boa posição para a gente ter entrado comprado na ruptura da máxima dele. Né? Esse candle aqui, ó, um candle de impulsão, tá? Depois de uma tentativa de rompimento da média de 80, segunda tentativa, e com um retorno forte aqui, a gente poderia ter uma posição comprada aqui também, que chegou a jogar lá para cima, e os demais retornos aqui, as médias de 20 também, nos geraram algumas boas oportunidades aí. Tá sempre respeitando o teu risco retorno e respeitando as tuas regras dos teus setups aí que você considera para as tuas entradas. Mas o que vale ressaltar aqui é exatamente esse conceito de que a gente tem um tempo gráfico maior em posição de compra,
e a gente tinha o tempo gráfico menor também em posição de compra, ou seja, eu vou pensar em compra. Essa venda aqui foi interessante? Foi, mas eu estou contra a tendência maior. Então tem que ter cuidado e bastante habilidade para gerenciar esse tipo de entrada. Tá? É uma entrada recomendada para quem é um pouquinho mais avançado. Tá? Então vamos lá, seguindo aqui, vamos pegar um pouquinho de pares aqui, né, no Forex. Vamos para o nosso euro-dólar. O euro sofreu, a gente pode ver que o euro, pelo gráfico de uma hora, isso aqui que é importante, ó, pelo gráfico de uma hora, a gente segue, tá, com o euro por cima da sua média de 80, com a média de 20 por cima da média de 80, ou seja, sugerindo ainda uma possibilidade de alta. Mas se a gente tira, bota um pouco mais fechado aqui, ó, bota um pouco mais fechado aqui o gráfico do euro, tá? Os candles não ficam tão identificáveis porque a tela está pequena, mas a gente vê que a gente vem numa situação, né, fazendo uma estrutura de alta desde da marcação dessa última mínima, tá? E aqui a gente deu uma lateralizada realmente, tá? A gente deu uma lateralizada e agora tudo indica que a gente vai ter um movimento de continuidade, tá? Por quê? Porque as médias não chegaram a ser perdidas, a gente não viu essa média serem perdidas e nem se desalinharem aqui na compra para alinhar como venda. Tá? Não está alinhado, segue alinhado em compra. Tá? Aí você viu que eu estava falando aqui dos fractais. Ó. Essa região aqui que desencadeou uma correção à média de 80, né? Um retorno à média de 80 nos 60 minutos, ele gerou toda essa venda aqui, ó, toda essa pernada de venda aqui, opa, toda essa pernada de venda aqui no gráfico de 5. Tá? Então é importantíssimo a gente saber o que está fazendo, tá? E saber até onde a gente pode ir. Nesse caso aqui, por exemplo, a venda aqui em cima, tá? Por exemplo, uma venda conservadora aqui seria a venda dessa quebra aqui. Ó. Tá? A hora que eu quebrei aqui tentando, perdendo a média de 80, voltando já com a média de 20 virada para baixo, tá? A média de 80 também já virando para baixo, e eu perco essa mínima aqui, tá? Armando um pivôzinho, armando mais um pivô de baixo, uma venda relativamente conservadora, que eu tenho alvo. Eu tenho alvo para onde? Eu tenho alvo nessa mínima inicial, tá? E eu tenho um alvo final, que seria o toque, lá nos 60 minutos, o toque da média de 80. Na verdade, ele tocou e chegou aí bem mais para baixo. Mas aqui na média de 80 já seria uma excelente operação se eu saísse com tudo no simples toque da média de 80, que daria aproximadamente por aqui. Tá? No gráfico de 5, daria mais ou menos por aqui. Então, saísse por aqui já estava de bom tamanho. Então a gente teria um alvo para cumprir aqui nessa mínima aqui anterior. Perdendo essa mínima anterior, a média de 80 dos 60 minutos seria um excelente ponto de saída, pegando aqui, capturando bastante pontos aqui, tá? Mas você vê uma operação bastante segura, que deu bastante amplitude. Por quê? Porque a gente tinha distância entre o preço e a média de 80 naquele momento, tá? Então essa correção aqui é uma correção sadia. E a gente já tinha tentado ir para cima, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles tinham chegado aqui nessa região de preço aqui, tá? Do 30,86, e não tinham passado dela. Então, quando faz essa correção, realmente a gente pensa que pode vir uma correção um pouquinho mais intensa, conforme foi o caso. Tá? Então, fica de olho no euro, que hoje parece que a gente pode ter um dia melhorzinho aí para o euro de subida, pode dar umas boas oportunidades aí para a gente. No momento, a gente está numa região, olha aqui, ó, uma região de sobrevenda, tá? Pelo gráfico de 5 minutos, o estocástico está me dizendo uma sobrevenda, indicando que daqui a gente deve realmente retomar uma pernada de alta, uma possibilidade boa de retomar uma pernada de alta que está confluente com o que está acontecendo nos 60 minutos, que a gente permanece numa situação de alta aqui pelo nosso estocástico. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no dólar index rapidamente. Vou botar lá na outra que fica melhor. Só a gente trocar aqui que já fica o zoom mais arrumadinho. Isso aí. Bom, olha lá. Aí a gente vê claramente as correlações. Né? O euro tem uma correlação fortíssima com o dólar index. A gente viu o euro dando uma descida e agora ensaiando uma alta. E a gente vê que na mesma proporção o dólar index fez exatamente o contrário. Ele subiu quando o euro descia
e desce quando o euro sobe. Tá? Então, os gráficos são praticamente espelhados, isso aqui acho que não é novidade para ninguém, tá? Mas quem tem intenção de operar mercado de fora, que você tem que estar sempre de olho nesse gráfico aqui, ele vai se modificando, obviamente, como todos, então é interessantíssimo dar uma olhada. O que ele está fazendo aqui agora? A gente fez uma quebra aqui de uma estrutura de baixa, tá? Quebramos uma mínima, tá? Quebramos uma mínima, fez um recuo até a média de 80 e pode ser que a gente desencadeie uma nova pernada de baixa aqui. Aonde que a gente tem como alvo aqui dessa operação é aqui, ó, 108,953 para o dólar, tá? 108 para o dólar index, tá? A gente, que seria o quê? Seriam essas últimas mínimas aqui. Perdendo essas últimas mínimas, a gente pode vir buscar aqui a mínima do dia anterior, que é uma outra mínima importante que está bem aqui, ó, tá? Então, dólar index analisado, euro dólar a gente já falou, o nosso dólar aqui, né? Ontem a gente teve um dia bem movimentado no dólar, que rendeu bons trades aí para quem gosta de operar. Tá? Aqui é o dólar real, né? Dólar contra o nosso real, que a gente pode operar aqui através de contratos aqui também, né? Em diversos lugares. TradingView permite isso. Tá? Então o dólar começou abrindo num baita de um gap de alta, que veio ser totalmente fechado, mas segurou numa região de mínimas anteriores, a gente tinha fundos anteriores aqui no dólar, segurou e subiu direto, tá? Para atingir 6,10 novamente, recua até a média de 80, tá? E depois dá uma retomadazinha, parando numa região de topo anterior aqui, no 6,9 aqui, por aqui. Tá? Então, dólar é isso aí, dólar a gente hoje vamos aguardar como é que vem a abertura já vem aí daqui a pouco, tá? Estamos quase no momento, aqui vai demorar um pouquinho mais ainda para abrir, tá? O SDJPY, que é um ativo que também o pessoal que gosta de operar à noite, muito recomendado, tá? Que ele tem normalmente muito bons movimentos aqui na parte da noite, tá? Por conta de ser a sessão asiática que está em operação somente, deu bons movimentos também. A gente vê que, ó, se pegar a operação que a gente viu aqui, ó, seguindo o estocástico, tá? Apesar da gente ter uma situação de venda no gráfico de uma hora, a gente vê que o estocástico nos sugere uma correção, nos sugeriu essa correção aqui, esse retorno à média. E que, na verdade, ele pode ser identificado por aqui. Ó. A gente fez um retorno à média, esse candle vermelho aqui, praticamente esse recuo aqui, tá? Onde a gente vem encontrar uma nova mínima, tá? Mais baixa do que a mínima anterior, tá? Porém, a gente vê que foi aqui nada mais, nada menos do que um falso rompimento dessa mínima anterior, né? No sentido de que? No sentido que já no candle seguinte a gente rejeitou essa zona, a gente rejeitou essa perda com um gráfico aqui, com um candle aqui que suprimiu quase que integralmente esse candle de força anterior, que candle de força em final de movimento a gente já sabe muito bem que pode ser um candle de exaustão, e no entanto que foi. Tá? Então, exaustão de movimento, superou a máxima é compra, levou lá para cima, tá? E ainda está valendo essa compra. Se o cara comprou aqui nessa máxima, pode ser que ainda esteja no movimento. Se saiu pelo gerenciamento de risco aí de 2 para 1 ou de 3 para 1, vamos dar uma olhada aqui. O risco seria esse aqui, tá? Poderia ter saído aqui com 3 para 1, tá? Chegou a pagar 3 para 1 aqui no 155,825. Então, pessoal, por hoje a gente vai ficando por aqui. Estamos chegando aqui no final aqui do nosso vídeo. Espero que todos tenham gostado. Tá? Mais informações, a gente sempre coloca algumas informações aqui nos destaques desse vídeo aqui, tá? Nos comentários. Conto com a presença de vocês, sempre, muito obrigado. Compartilhe o vídeo, manda para os seus amigos aí, ajuda a gente a divulgar o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado a todos aí, tenham todos um bom dia, excelentes trades para todo mundo.